Bom dia! Hoje nós vamos à Idade Média. Então, hoje nós vamos entrar na Idade Média. Com a queda do Império Romano em 476, há uma mudança brutal na Europa. Isso significa o quê? Que muitos povos vindo de milhares de localidades vão adentrar em toda a Europa, onde vão se chamar os povos bárbaros. Nós vamos ter então a época das trevas. Por quê? Porque todas as instituições que começavam a se formar são desmanchadas. Nós vamos ter a expansão do cristianismo. Aliás, tem uma lenda muito interessante que diz que quem estava passeando ou atravessando o Mediterrâneo escutava gritos medonhos. E de onde eram esses gritos? Esses gritos eram os deuses da antiguidade morrendo. O que é lamentável é que sempre se sobrepõe, através do poder, uma outra instituição, que no caso seria a instituição do cristianismo. O ideal, quer dizer, a gente nunca viveu uma civilização ideal, não é? Mas o ideal seria o quê? Seria que todas as religiões, que todas as crenças, que todas as pessoas vivessem a sua diversidade. O que até os dias de hoje isso não acontece. Voltando então à Idade Média. A cultura ela vai estar restrita aos mosteiros. Então, os monges vão deter o conhecimento da antiguidade clássica e vão produzir uma obra de arte assim, muito interessante chamada iluminura. O que seriam essas iluminuras? Seriam pequenos livros feitos de pergaminho ou qualquer outro tipo de papel que era possível na época, e são pintados com cores mais vivas e com ouro. Por isso que se chama iluminura, porque tu abre um desses livrinhos e você fica iluminado pela luminosidade do ouro. O que vai conter esses pequenos manuscritos? Vão conter a história de Cristo e vão conter também o cotidiano da vida das pessoas. São trabalhos super minuciosos, são trabalhos quase que de joalheria. Se demorava às vezes 10, 15, 20 anos para produzir uma única peça que continha umas 40, 80 ou 100 pequenas páginas. Então, a gente tem que imaginar que a Idade Média, que seria essa Idade das Trevas, onde a Europa está absolutamente desorganizada e onde vão surgir muitos castelos dos nobres, não é? Que vão se proteger das invasões. Então nós vamos ter o senhor feudal, que vai ter o seu pequeno feudo, que vai alugar as suas terras para os agricultores. Vai haver muita moeda de troca, e isto, gente, vai durar quase 1000 anos, quer dizer, é muito tempo. Com isto, praticamente a medicina não vai existir, e nós vamos ter uma peste chamada peste negra, que vai vir dos ratos, a pulga dos ratos, que ela acontece mais ou menos em 1300 e pouco, demora décadas para acontecer e para se desenvolver e para terminar. Então, essa peste
que vai se prolongar durante muito tempo, vai fazer com que uma grande parte da população da Europa morra. Com o tempo, as primeiras noções de higiene vão acontecer, então essa peste vai aos poucos desaparecer. O que nós temos interessante também, mas já no final da Idade Média, 1400 e pouco, um pintor genial chamado Hieronymus Bosch. A gente não sabe quase nada da vida dele, a gente sabe de mais ou menos 1400 e pouco ele nasceu e depois de algumas décadas morreu. Esse intervalo esse intervalo entre a vida e a morte, pouco se sabe. Mas a obra é absolutamente impressionante, é uma obra fantástica, uma obra surrealista. É uma obra que contém os postulados do cristianismo, que seria assim, Adão e Eva no paraíso, seria os pecados da carne, seria o inferno. Essas três questões estão colocadas num tríptico chamado Jardim das Delícias, que é uma fusão entre o mundo vegetal, entre o mundo animal e o ser humano. Ele também faz uma crítica à igreja e ele usa elementos que são até modernos até os dias de hoje. Tipo assim, uma pessoa andando de patins, imagina isso em 1400 e pouco. Algumas pessoas dizem que o Bosch usava alucinógenos, outras pessoas dizem que ele frequentava grupos secretos de alquimia e de magia, mas ninguém sabe nada. O que se sabe é que ele é um personagem importantíssimo na história da arte e que nunca nenhum artista conseguiu transpor dessa forma tão universal e contemporânea, quer dizer, ele vai lá do início do Renascimento, quer dizer, o final da Idade Média, e até os dias de hoje as obras dele são contemporâneas, são atuais. Muitas dessas obras, obviamente, foram queimadas porque elas estavam muito além do seu tempo. Também gostaria de colocar, voltando às iluminuras, que elas eram feitas com guache. O guache é uma mistura de pigmentos e uma goma que os monges criaram. Então, hoje eu vou fazer uma pequena paisagem que tem a ver com a Idade Média, que tem a ver com a escuridão, não é? Que é uma frotagem. Então vamos lá. A gente pega uma esponja com água, um pedacinho de vidro, tá? Molhamos o vidro. Vamos pegar um nanquim comum. Uma lisa de vermelho, vamos ver se seja vermelho, do sangue da Idade Média, uma coisa assim. Tá? Agora vamos pegar qualquer papel. Eu peguei cartolina, que é o papel mais ordinário que tem. Com o tempo você pode pegar um papel melhorzinho, né? Vamos colocar aqui. Vamos como se fosse fazer uma pequena impressão, pressionando com as mãos. Ok, eu acho que deu, vamos ver. Olha como ficou legal.
Então, agora nós só vamos colocar um detalhezinho aqui. Vamos colocar aqui uma pequena aqui a gente pode colocar outro. Vamos colocar um sol meio desmanchado, né? Porque a Idade das Trevas não vai ser um sol muito. Vamos colocar um pouco aqui. Colocar um pouco mais de. Buenas, está feita a nossa pequena paisagem da Idade Média. Então, nós vamos dar continuidade na próxima aula à História da Arte. Eu estou gostando dos comentários, por favor, vocês continuem com os comentários. Ativem o sininho, se inscrevam no canal. Quem puder nos dar uma mão, mandando um pix, vai ser ótimo, porque nós não temos patrocínio de ninguém. Então, boa semana, cuidem-se e um beijo.